boa noite. Eu sou Flávia Metzger e começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 15 de dezembro. Supremo prorroga prazo de adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. A medida cautelar foi concedida pelo ministro Nunes Marques e será submetida a referendo do plenário. Este é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Governador de Alagoas pede que STF invalide acordos sobre danos causados pela Braskem em Maceió. Plenário virtual do Supremo começa a julgar validade de regras que tratam de benefícios fiscais em relação a produtos agrotóxicos. E ainda, Superior Tribunal de Justiça mantém competência da Corte para processar o governador do Acre. O Supremo Tribunal Federal validou o acordo homologado pelo ministro Dias Toffoli, que permite o prosseguimento de concursos públicos para oficiais e praças da Polícia Militar do Pará, sem a limitação do acesso de candidatas. Firmado em novembro, o acordo assegura às mulheres o direito de concorrer à totalidade das vagas livremente e em igualdade de condições com os candidatos homens. O acordo foi firmado em ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, e seus termos foram validados por unanimidade em sessão virtual. Até o julgamento do mérito da ADI ou até que nova legislação seja aprovada, os termos do acordo firmado vincularão os concursos futuros para acesso aos cargos da Polícia Militar Estadual. O Estado de Minas Gerais teve o prazo de adesão ao regime de recuperação fiscal prorrogado por mais 120 dias. A decisão do ministro Nunes Marques atende a um pedido apresentado pelo governador do estado e pela Assembleia Legislativa Mineira. Bruno Silveira traz os detalhes. A decisão do ministro Nunes Marques foi tomada na análise de medida cautelar na petição apresentada pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e pelo presidente da Assembleia Legislativa Estadual, solicitando a instauração de uma negociação federativa para viabilizar uma solução para a crise fiscal estadual e a dívida com a União. No próximo dia 20, termina para Minas Gerais o prazo de 12 meses do contrato de refinanciamento dos valores não pagos previstos pela lei que aprovou o regime de recuperação fiscal. Com a prorrogação do prazo pelo ministro Nunes Marques por mais 120 dias, a negociação federativa vai ser feita pelo governo mineiro e a União, com participação do Congresso Nacional e do Ministério da Fazenda. No pedido, os representantes de Minas Gerais informaram que o Estado está elaborando um plano de recuperação fiscal e a não amortização da dívida aumenta o saldo devedor. Para Nunes Marques, a concretização deste plano por parte do governo mineiro é indispensável para reverter a situação fiscal do Estado. E o STF não pode deixar de adotar medidas para reestabelecer a paz federativa e a harmonia entre os poderes. Nunes Marques também especificou que a prorrogação do prazo deve ser acompanhada por contrapartidas mínimas do Estado de Minas Gerais durante a negociação. Cabe à Justiça Estadual ou Federal julgar o crime de violação de direito autoral? Essa questão está em análise no plenário virtual do Supremo. O tema tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada pelo STF servirá de parâmetro para casos semelhantes em análise no restante do país. Marta Ferreira traz os detalhes. A discussão sobre o tema começou porque um homem foi processado depois de ser flagrado em um posto fiscal no município de Medianeira, no Paraná, com diversos CDs falsificados que teriam sido adquiridos em Cidade do Leste, no Paraguai. O processo acabou nas mãos de um juiz federal, que entendeu que não caberia a ele julgar o caso, e sim a Justiça Estadual. O Ministério Público Federal recorreu, mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou a decisão de primeira instância. O argumento foi de que a reprodução ilegal de CDs e DVDs implica ofensa apenas aos interesses particulares do detentor dos direitos autorais, não havendo danos à União. O MPF, então, recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Alega que o Brasil se comprometeu
a combater os crimes contra direitos autorais e a proteger obras literárias e artísticas. Argumenta ainda que o delito tem caráter transnacional, uma vez que teria ficado comprovado que a compra das mídias ocorreu no Paraguai, o que evidenciaria interesse federal na causa. O recurso foi levado para análise dos ministros do STF no plenário virtual, sob a relatoria do ministro Luiz Fux. Ele acolheu o pedido do Ministério Público Federal por entender que compete à Justiça Federal julgar esses casos. No voto, Fux lembrou primeiramente a questão internacional sobre a propriedade intelectual. Afirmou que a preocupação com a proteção dos direitos autorais para além das fronteiras nacionais está na raiz dos tratados e convenções internacionais, tanto para fins de responsabilização dos Estados, parte no plano de suas relações internacionais, como ainda para garantir que tais direitos sejam respeitados em sua máxima extensão e violações punidas. Luiz Fux destacou ainda que a transnacionalidade em tais casos atrai a competência da Justiça Federal, ainda que o delito não esteja expressamente tipificado em tratado ou convenção, uma vez que resta configurado o compromisso assumido pelo Brasil de proteger os direitos autorais. Os ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin acompanharam o voto do relator. Os ministros Cristiano Zanin e Dias Toffoli divergiram. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina no dia 18 de dezembro. A decisão tomada pelo STF servirá de parâmetro para casos semelhantes em análise no restante do país. Também está em julgamento, no plenário virtual, uma ação que questiona regras de um convênio e decreto que tratam de benefícios fiscais sobre produtos agrotóxicos. O repórter Renato Rosa tem os detalhes. A ação proposta pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, é contra normas que fixam redução de alíquotas de impostos para agrotóxicos. Para o relator do caso, o ministro Edson Fachin, quanto mais nocivo determinado bem, serviço ou processo produtivo, mais severa deve ser a tributação. O ministro votou pela procedência total da ação, para derrubar normas previstas num convênio de 1997 do CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária, e também um decreto de 2016. O relator pontuou, no caso em análise, a redução de 60% da base de cálculo do ICMS e a isenção por meio da alíquota zero do IPI a agrotóxicos, considerados incentivos fiscais, se distanciam do princípio constitucional do poluidor pagador, pois, ao invés de internalizar, promovem a externalização dos riscos ou danos ecológicos. Até agora, no plenário virtual, 4 ministros divergiram do relator e um segue o entendimento de Edson Fachin. O julgamento vai até 5 de fevereiro. O PSOL explica que a ação não questiona a possibilidade de concessão de isenções fiscais destes tributos, mas apenas a isenção para substâncias tóxicas que estimulam um consumo intensivo, que viola os direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente equilibrado. O partido lembra que o uso exagerado de agrotóxicos faz do Brasil o campeão mundial de consumo destes produtos desde 2008, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer. O governador de Alagoas, Paulo Dantas, pediu que o Supremo invalide trechos dos acordos entre a mineradora Braskem e órgãos públicos, firmados para reparar os danos causados pela extração de salgema em Maceió. Esses acordos isentam a mineradora de responsabilidade. As informações com a repórter Viviane Novaes. No pedido ao STF, o governador Paulo Dantas afirma que Alagoas vive a maior tragédia socioambiental do país em área urbana. O solo de 5 bairros de Maceió afundaram por causa da extração de salgema. O problema começou em 2018 com tremor de terra, rachaduras e buracos nas ruas e nas casas. 19 mil imóveis ficaram comprometidos e mais de 60 mil pessoas foram obrigadas a abandonar onde moravam.
Acordos firmados entre a mineradora Braskem e órgãos públicos em 2019 e 2020 e no ano passado deram quitação ampla e restrita à empresa. E, segundo Paulo Dantas, foram firmados sem a participação da União, do Estado e do município. O governador de Alagoas pede que o Supremo invalide as cláusulas dos acordos que impedem a reparação integral dos danos pela Braskem e que prevêem a transferência dos imóveis da área de risco para a mineradora. Ele também pede que as vítimas sejam ouvidas numa audiência pública. A relatora do caso é a ministra Carmen Lúcia. A seguir, STJ mantém competência da Corte para processar o governador do Acre. Voltamos em instantes. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou hoje pela condenação de mais 29 acusados de envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O ministro, que é o relator dos processos penais abertos a partir de denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, propõe penas que variam de 14 a 17 anos de prisão, além de danos morais coletivos no valor de 30 milhões de reais. Os casos começaram a ser julgados no plenário virtual e a análise vai terminar no dia 5 de fevereiro, se não houver pedido de vista. Os acusados respondem aos seguintes crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deteriorização de patrimônio tombado. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça desmembrou a denúncia sobre esquema criminoso no Acre e manteve a competência do STJ para processar o governador do estado, Gladson Cameli. Aline Campelo tem as informações. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça desmembrou a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal sobre suposto esquema criminoso instalado no Poder Executivo do Acre, mantendo no STJ apenas a acusação contra o governador do estado, Gladson Cameli. A denúncia contra os investigados, que não tem foro por prerrogativa de função, será distribuída para os juízes criminais competentes. Cameli e mais 12 pessoas foram denunciadas por uma série de crimes relacionados a irregularidades em licitação e na execução de contrato com uma empresa privada. Eles são acusados pelo MPF por crimes como organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraude à licitação. De acordo com o Ministério Público, a denúncia decorre de fraudes na contratação da Murano Construções para a realização de obras de engenharia viária e edificação, pelas quais a empresa teria recebido 18 milhões de reais. A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, destacou jurisprudência no STJ no sentido de que, salvo casos excepcionais, a regra deve ser o desmembramento das ações penais em relação aos réus que não exerçam cargos que atraiam foro por prerrogativa de função. Segundo a ministra, o tamanho do processo, a complexidade dos fatos e a quantidade de acusados na mesma ação poderia prejudicar a celeridade processual. Na mesma sessão, a Corte Especial prorrogou as medidas cautelares anteriormente deferidas contra alguns dos investigados, mas não analisou o pedido apresentado pelo MPF para afastamento do governador do cargo. Em Alagoas, a Justiça Eleitoral levou cidadania a povos indígenas e promoveu mais de 650 atendimentos. Repórter Mariana Fabre. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas lançou o projeto Meu Título Indígena. A ação levou serviços da Justiça Eleitoral e noções de cidadania e democracia para os povos indígenas do município de Pariconha. Ao longo da semana, foram realizados mais de 650 atendimentos nas comunidades de Jerimpancó, Catoquim e Caruazu. O último censo do IBGE indica que 25 mil indígenas vivem em Alagoas, mas o número de eleitoras e eleitores autodeclarados indígenas ainda não chega a 600 pessoas.
Reuniões e palestras foram realizadas com lideranças e jovens. O objetivo é formar eleitores mais conscientes e estimular a representatividade política por meio de candidaturas indígenas. A expectativa é que o projeto chegue aos povos originários de todas as comunidades do estado nos próximos 2 anos. Restaurantes que querem redução de alíquotas tributárias precisam estar inscritos em cadastro do Ministério do Turismo. Quem explica essa decisão do TRF1 é a Fátima Uchoa. Um restaurante na Bahia não será incluído no programa emergencial da retomada do setor de eventos do Ministério do Turismo, por não estar inscrito no Cadastur, o sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo. O benefício concedido aos incluídos nesse cadastro é a redução de alíquotas tributárias. A 8ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o pedido do restaurante, acompanhando o voto do relator desembargador federal Carlos Moreira Alves. Segundo o magistrado, mesmo que fosse facultativo o cadastro no Ministério do Turismo para as empresas que não foram automaticamente consideradas prestadoras de serviços turísticos, caberia a elas adquirir a qualidade de prestadora desse tipo de atividade para desfrutarem dos benefícios da Política Nacional de Turismo e dos incentivos propostos pela iniciativa. O relator ainda ressaltou que o setor de eventos foi um dos mais severamente atingidos pelos efeitos da pandemia da Covid-19 e a Lei 14.148 de 2021, ao contemplar esse setor com ações emergenciais e temporárias, não impôs ofensa ao princípio da isonomia no tratamento tributário. A seguir, a gente fala sobre o programa Judiciário Digital do TJ Gaúcho. Voltamos em instantes. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, em Salvador, recebeu o presidente do TST. Na visita institucional, o ministro Lélio Bentes Correia destacou a eficiência do TRT-5. A reportagem é de Carolina Vasco. O presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Correia, visitou a sede do TRT da Bahia, em Salvador. É uma visita de reconhecimento à eficiência, à dedicação. Nós estamos aqui em Salvador para o Encontro Nacional de Metas do Poder Judiciário, organizado pelo Conselho Nacional de Justiça. E, nessa ocasião, a nossa discussão está centrada no atendimento ao jurisdicionado e à jurisdicionada, a eficiência e a transparência do Poder Judiciário. E eu posso dizer com toda tranquilidade que o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região é um dos exemplos que nós temos de excelente prestação de serviços à comunidade. O presidente do TRT da Bahia, desembargador Jefferson Muricy, e a vice-presidente, desembargadora Léa Nunes, falaram da reunião. É um grande prestígio para o nosso tribunal. E depois para tratarmos de assuntos de interesse comum da magistratura e da sociedade. Não só das demandas que temos para o CSJT, para o TST, para a melhoria das nossas condições materiais aqui no interior, como também para a prestação do serviço que devemos à sociedade. E também para tratarmos de assuntos de interesse da magistratura, interesses de todas as ordens. Nós tratamos questões administrativas, principalmente em relação às varas, né, da nossa região, o que é que a gente pode melhorar em todo o sistema. E também o ministro Lélio, ele com muito carinho em relação ao nosso tribunal, nos trouxe alegria de notícias boas também, né? E nós precisamos cada vez mais ter esse contato com o nosso presidente do TST, que também representa o nosso CSJT, que é o nosso conselho. É muito importante nas decisões do conselho que influenciam aqui no nosso tribunal. Um dos temas abordados na visita é como a diversidade é tratada no Poder Judiciário e a ampliação do acesso à justiça. Nesse sentido de prestar o adequado acolhimento, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, mais uma vez na vanguarda, se prepara para uma grande atividade de formação para seus magistrados e magistradas, valorizando a diversidade
e ajudando a nossa magistratura, a nossa justiça a uma atuação mais eficiente. Estiveram presentes desembargadores e juízes do regional, o presidente da Amatra 5 e o procurador do MPT na Bahia, Luiz Carneiro Filho. O Tribunal de Justiça Gaúcho lançou o programa Judiciário Digital no plenário ministro Pedro Soares Munhoz. Confira na reportagem de Matheus Beck. O Poder Judiciário do Rio Grande do Sul fez uma grande apresentação dos principais serviços e ferramentas nas áreas de inovação e tecnologia que estão em desenvolvimento ou já foram concluídos. O objetivo com esses projetos é melhorar a experiência dos usuários externos e internos, aumentar o índice de produtividade da Justiça Gaúcha e garantir segurança nas tomadas de decisão. O Judiciário Gaúcho está apto às suas novas exigências, atento ao futuro e às novas tecnologias, mas sem abrir mão do seu passado, pautado pelo respeito aos valores humanos, na permanente busca pela excelência e pela satisfação do jurisdicionado. As entregas, como foram chamadas, estavam divididas em 5 grupos. A primeira foi a apresentação de uma nova pirâmide de governança. Junto a isso, foram debatidas as possibilidades da computação na era digital, em que os dados não são mais físicos, mas sim ficam na nuvem. Hoje, gente, é uma explosão. Certamente o que a gente fazia o ano passado já muda esse ano, por exemplo, com o advento da inteligência artificial, que é muito recente. Sobre isto, aliás, foram levantadas as possibilidades e os desafios do uso de inteligência artificial pela Justiça. Por exemplo, ferramentas generativas têm potencial para serem usadas no resumo de processos e na transcrição de áudio e vídeo. Em relação à ciência de dados, foi apresentado o painel de gestão processual do 2º grau. E, por fim, na 5ª entrega, foi reforçada a necessidade de primar pela segurança cibernética, mesmo com ações simples como a autenticação de duplo fator. Imagina conjugar estrategicamente no dia a dia tudo isto de maneira que aconteça num sistema com o seu limite de suporte. Mas é isso que nos desafia, isso é que nos faz seguir adiante, isso é que nos fez vir e isso é que nos faz continuar. O evento foi encerrado com a participação do presidente do Comitê de Governança e Tecnologia da Informação e Comunicação do TJ do Espírito Santo, desembargador Pedro Valls Feu Rosa. O magistrado provocou inúmeras reflexões sobre o uso adequado da tecnologia em favor da justiça e do cidadão. Se nós trancássemos as portas do Fórum Cível, deixássemos lá dentro isolados todos os juízes a trabalharem 18 horas por dia, 365 dias por ano, nós chegaríamos a um prazo de 4 anos só para que o serviço atual fosse colocado em dia. E quando os juízes reabrissem as portas do fórum, encontrariam diante de si uma montanha de processos que é 4 vezes maior do que a que está lá hoje. Mais da mesma coisa, não adianta. Nós teríamos que partir para algo realmente novo. Eliminar ao máximo a figura do juiz singular, priorizar os colegiados, com a segurança que os colegiados oferecem, priorizar julgamentos orais com processo simplificado. Nós teríamos que partir para discussões de outro nível. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite e um excelente fim de semana para você.